Olá, bom dia! Tudo bem? Como vocês estão? Uma feliz quarta-feira para nós, com muita facilidade, alegria e glória, não é? Então vamos começar, né, fazendo mantra. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Bom dia, querida! Bom dia! Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível, né? Que nós ainda não consideramos. Então, tudo que você definiu, tudo que você acreditou, tudo que você concluiu que é difícil, que é impossível, que não vai dar para fazer, que não tem jeito, que não é para você, que você não consegue. Você está agora disposto a realmente destruir, descriar tudo isso com total facilidade, alegria e glória e começar uma quarta-feira, né, como uma página em branco no qual você pode, assim, né, fazer coisas, criar e se sobrecriar. Bom dia, acordou, Lídia? Muito bom, que maravilhoso, bom dia, gente. Então, o quanto a gente está disposto realmente, né, a deixar, a dissolver, a destruir e descriar tudo que nós definimos como limitações, como bloqueios, como crenças. Bom dia, tudo que a gente definiu como empecilhos, que a gente não vai conseguir fazer, né? Que a gente não tem força, que a gente não tem ideias, que nos falta algo. Então, tudo que nós definimos e colocamos tudo, né, num caldeirão aí das impossibilidades, vamos agora destruir, descriar isso, né? Então, vamos começando aí, né, algo novo hoje. O que mais é possível hoje que a gente nunca considerou? O que a gente pode fazer de diferente hoje? Bom dia, Cris, bom dia. O que podemos fazer de diferente hoje, né? Que atitude a gente pode ter de uma forma diferente? Aí eu já te proponho, né, como uma brincadeira, você fazer alguma coisa completamente diferente, ou ainda, né, o que você pode fazer também é usar algo que você ou não usa há muito tempo ou que você nunca usou, né? Uma coisa simples, tipo mudar realmente, por exemplo, o relógio de braço, usar um brinco de um tamanho diferente, passar um batom de uma cor diferente, prender o cabelo de um jeito diferente, usar uma peça de uma cor diferente que você não está muito habituado, né? Então se propõe a fazer coisas diferentes. O que pode acontecer a partir daí, né? É uma brincadeira e é divertido, né? Porque nos tira também da zona de conforto, né? A gente vive nesse piloto automático e a gente acaba usando sempre as mesmas coisas. A gente acaba fazendo sempre as coisas de um jeitinho, né, ordeiro ali, da maneirinha como a gente está acostumado. E se a gente mudasse qualquer coisinha, a gente percebe que a gente, né, já sai dessa zona de conforto, que a gente já sai um pouquinho do piloto automático, porque é algo que vai nos chamar a atenção o tempo todo, né? Então, por exemplo, se eu coloco um brinco muito grande, eu não tô acostumada, eu vou ficar o tempo todo, ai meu Deus, ai, parece que tá pesado, tal, toda hora eu tô mexendo comigo, eu tô no meu corpo. Então, brinque com isso, né? Se proponha a fazer alguma coisa de diferente, para que a gente possa também criar coisas diferentes. Ontem à tarde, no finalzinho da tarde, início da noite, eu fiz uma postagem e foi muito interessante, porque eu coloquei lá, né, crenças que te impedem de ter sucesso. E aí chegaram algumas perguntas para mim que eu falei, uau, é isso aqui que a gente vai trabalhar, né, na nossa hora do treino. Achei fantástico. Porque o que é, né? Primeiro, bom dia, Edna, bom dia. Primeiro é que, assim, o que é sucesso, né? As pessoas, elas acabam criando, né, algumas definições ou tendo alguns, né, pontos de vista sobre isso, sobre o que é sucesso, né? E geralmente, pelo menos para mim, quando eu falo sucesso, ou eu falava sucesso antes, eu lembrava muito, assim, por exemplo, de pessoas que são muito famosas, ou de pessoas muito bem-sucedidas, e a gente acaba criando, às vezes, alguns pontos de vista em relação a isso, né? Que sucesso tem a ver com êxito, tem a ver com algo que você consegue criar. Então, por exemplo, na vida profissional, a pessoa que tem um sucesso profissional. Então, é algo
algo que a gente, né, conseguiu com êxito, algo que funcionou, né, que as pessoas reconhecem como uma pessoa dentro daquela área que ela atua. E aí a gente acaba criando pontos de vista, acaba criando julgamentos em relação a isso, e muitas vezes a gente quer afastar isso da gente, talvez até de uma forma inconsciente, porque assim, quando você pensa em alguém que tem um sucesso, né, para algumas pessoas isso vem recheado de, nossa, a pessoa não deve ter sossego, ai, deve ser tão invejada, as pessoas devem querer puxar o tapete toda hora, ai, porque, né, não sei, parece assim, talvez não tenha família, né, vai ver que é uma pessoa assim, tem sucesso na carreira profissional, mas não deve ter um amor na vida, deve estar brigando sempre, é uma pessoa de sucesso, mas tem talvez algum vício que carrega, então a gente sempre tem um porém, um porquê, a pessoa não pode ser simplesmente ter êxito na vida sem ter um perrengue junto, anexado. Então acaba se criando muito ponto de vista em relação a isso. E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente sempre tem assim algum ponto que a gente gostaria de ter mais alguma coisa, seja na vida profissional, né, nos nossos relacionamentos, em relação a dinheiro, né, em relação talvez a uma tranquilidade, mas a gente fica com um ponto de vista, né, de que inconscientemente, se eu tiver sucesso, pode ser que aquelas coisas elas venham anexadas também, que eu também receba problemas, que também as pessoas me invejem, queiram puxar o meu tapete, que vão me desejar mal e que no fundo eu não preciso disso, porque, né, eu posso viver com o básico e tá tudo bem. Então a gente começa a criar um monte de definição, percebe? Todas essas definições e conclusões que a gente acaba criando, elas vão se solidificando, né, no nosso corpo e elas também vão nos parando. Então, ontem, né, naquele post que eu fiz, que crenças, né, que te impedem de ter sucesso. E aí uma outra pergunta que me chegou foi assim, nossa, eu não sabia que algumas coisas aí eram crenças, tipo assim, eu não sei, tava lá, eu não sei, eu não consigo, eu não sei como fazer, isso não é para mim. Né, são crenças no qual a gente está baseado em quê? Nessa impossibilidade de ser a gente mesmo, né? Então, o quanto a gente fica se autoafirmando que a gente não pode algo, que a gente não deve algo, que a gente não pode fazer alguma coisa, que aquilo lá não é para mim. Então, são crenças. E essas crenças nós chamamos, inclusive, de crenças limitantes, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu falar de crença limitante, que é exatamente algo que eu tenho como uma verdade para mim absoluta e que me limita. Eu posso até ter a clareza de que aquilo está me limitando, mas eu posso também ter aquilo como uma forma inconsciente. Eu não sei por que eu não consigo alguma coisa, eu não sei por que eu não tenho sucesso em determinada área. Por que para todo mundo a vida flui, mas para mim não? E eu não estou enxergando. Então tá bem no nosso inconsciente, né, que a gente não consegue ter a clareza, mas que essa limitação ela vai sendo criada. Então, como é que a gente lida com essas crenças limitantes, né? Dentro de um processo de autoconhecimento, que é um processo, né, que é inclusive o que eu trabalho, como todo mundo sabe, da gente se conhecer cada vez mais e ir limpando, né, e ir se percebendo. Olhar para as nossas crenças limitantes é um ato de bastante coragem, eu diria, mas que faz com que você consiga, né, subir aí alguns degraus. Faz com que você consiga ter clareza por que algumas coisas elas não fluem na sua vida. Por que você ainda bate cabeça no final da rua, lá na rua sem saída, sabe? Por que você ainda está preso numa piscininha? Então, o que essas crenças, elas realmente elas podem te limitar, né? Quais são os pontos que elas pegam? Cada um de nós carrega essas crenças, né, que vêm, que são aí, que têm origem em locais, em lugares diferentes. Existem muitos tipos de crenças, né? Então tem as crenças que são geracionais, aquelas que a gente sempre ouve na nossa família, tipo assim, na nossa família isso sempre foi assim. As mulheres da nossa família sempre passaram por isso, porque aqui em casa é desse jeito. Então, mesmo que você não concorde, você segue, né, aquilo que foi falado, porque você faz parte da família, você não quer cair fora da família, então você acaba seguindo o baile. E isso às vezes pode estar você tem até uma ideia diferente, mas você para. Então talvez esteja até no âmbito inconsciente,
porque é tão falado, é tão, né, colocado ali que você talvez nem perceba que aquilo ali é uma crença, tá? Que te acompanha desde sempre, que vem de geração em geração. Nós também acabamos, né, assumindo como crenças coisas que a gente ouve na escola quando a gente é criança, e geralmente algumas crenças de limitação elas vêm muito daí, da comparação quando a gente é criança, do que a professora fez de diferente, às vezes até mesmo de uma bronca que a tia deu na escola, sabe? E aí aquilo a gente guardou porque cada um de nós acaba assimilando aquilo que nós ouvimos o tempo todo de uma forma. Para mim, alguma coisa pode ter passado batido, mas para outras pessoas não, né? As situações, por exemplo, que hoje a gente chama de bullying, várias pessoas assim carregam esse peso ao longo da vida porque né, entenderam que são aquilo, que se tornaram aquilo. Para outras pessoas elas levam, né, aquilo não grudou, não fixou. Então também depende o quanto que de cada um de nós, a maneira como a gente ouve alguma coisa, a maneira como a gente assimila e guarda. Mas a crença é essa verdade. Essa verdade absoluta aí, né, que a gente acaba fixando. Então, né, coisas que nós ouvimos no trabalho, às vezes um feedback negativo que a gente recebeu e a gente acha que a gente é super incapaz e a partir daí acabou para mim, então eu acabo, né, me parando o tempo todo. Então, fortalecer esse eu interno, esse seu estado de presença, né, é liberar também muitas das crenças que te impedem de ter êxito na vida, sucesso, né? De você seguir adiante, de você confiar no seu potencial, de você confiar nas suas ideias, em quem você é na sua casa, no seu trabalho, né? Na sua vida social. Então a gente começa realmente a se firmar cada vez mais. Como que eu reconheço crença? Bom, algumas crenças a gente de tanto ouvir falar e de tantos, né, exemplos, a gente acaba reconhecendo, isso aqui eu também tenho. Eu também acho que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Eu também acho que eu tenho limitação em relação a isso. Então a gente vai reconhecendo, que a gente vai olhando, né, e assimilando algumas coisas e ali se encontrando também. Mas você pode também, né, perceber e fazer um exercício, né, que tem 2 exercícios assim, né, que eu gosto até de ensinar quando eu dou workshop e tal, né, de falar para as pessoas. O primeiro deles é você usar a palavra porquê. Então, assim, por exemplo, está chovendo, eu estou molhada porque está chovendo. É um fato, tá? Choveu, tomei chuva, fiquei molhada. Mas eu estou sozinha porque ninguém gosta de mim. Então, esse eu estou sozinha porque ninguém gosta de mim tem uma crença aí. Você está acreditando que você está sozinha porque ninguém gosta. Por que ninguém gosta de mim? Verdade que ninguém gosta de mim? Ninguém, tem ninguém no mundo que gosta de mim, né? Então, veja, eu não tenho dinheiro porque eu não sou merecedor, né? As crenças de merecimento, elas são bem carregadas. Nós temos muito essa crença do merecimento, né? De que nós não somos merecedores, etc. Então, perceba, né? Quando a gente faz essa brincadeira, você pode fazer, né, em um dia que você esteja a fim de olhar para isso, porque você tem que estar disposto a baixar todas as suas barreiras para entrar, né, em sintonia com essa energia e deixar vir à tona. Então, por exemplo, você pode até colocar num papel ou imaginando, eu não tenho dinheiro porque, e deixa ver o que aparece. E aí a gente se surpreende, porque eu já fiz esse negócio. Eu falei assim, pelo amor de Deus, o que é isso que está surgindo aqui? E começa. Então você pode, por exemplo, fazendo um dia, pegar um determinado assunto, né? Eu não tenho um relacionamento, por quê? E aí você vê o que vai aparecendo. Então ali é algo que é um trabalho seu com você. Tá? Porque você vai se percebendo e se descobrindo, e a partir disso, se for leve para você, se você perceber que você precisa de uma ajuda de alguém e tal, existem muitas ferramentas que podem ajudar nisso, né? O Theta Healing faz liberação de crença limitante, próprias barras de Axis vão limpando aquilo que está no inconsciente, sem você ter clareza. Tem técnicas em que a gente se aprofunda, né? Em que a gente vai escavando mesmo para chegar numa crença. Mas compreender, além de tudo, não é só reconhecer uma crença, é o que eu posso mudar a partir daí. Se eu não me acho merecedora de alguma coisa, o que eu tenho que olhar para mudar?
Por que eu tô presa em algo que eu não me acho merecedora? Da onde que nasceu isso? Da onde que... Aí tem algumas situações que a gente faz assim, ai gente, quem falava isso era meu pai, né? Fala assim, não, na verdade assim, você está repetindo algo que você sempre ouviu em casa, você não sabe nem por quê. E perceba também, né? As crianças pequenas, em várias situações, elas estão percebendo tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Sem as pessoas estarem falando diretamente com elas, né? Eu já fiz prática comigo, já conduzi práticas também, que a pessoa voltou mesmo nas situações quando era bebê. E aí se lembrou assim, falou assim, gente, eu tô presenciando, meu pai tá brigando com a minha mãe, agora eu vejo tal coisa acontecendo, tal, eu tô no berço, tipo, era bebê, né? Não era uma criança grande assim que já tava, né, intervindo ali, não. A memória veio daquele episódio. E aí essa pessoa, quando foi buscar a origem disso, ela falou assim, não, eu fui perguntar para minha família, né, se o meu berço ficava num quarto diferente, se tal assunto era um assunto realmente. E aí a pessoa falou assim, nossa, Cíntia, eu acabei, né, realmente tendo a comprovação de que aquela situação realmente ela aconteceu. E a pessoa ficou muito impressionada, porque veio uma lembrança de quando era um bebezinho, tá? Em algumas práticas a gente chega a memórias quando a gente está no ventre, para você ter uma ideia, de coisas quando a gente está na barriga da mãe e que a mãe passou e que a mãe, né, sentiu ali e o bebê ficou, né, teve assim realmente como se fosse algo energético grudado, como se fosse não, né, porque foi isso que aconteceu. E aí a pessoa carrega aquilo, né, às vezes algum sentimento de rejeição ao longo da vida e, sabe, sem saber o porquê. Então, são várias tramas aí, né, que tem, mas que é super possível da gente ir liberando se a gente estiver disposto a olhar para isso e a liberar isso também. Porque na situação de algumas crenças, em alguns momentos a gente não quer liberar. No fundo, fala, não, imagina, você acha que eu não quero resolver esse negócio aí, que eu não me acho merecedor? Lógico que eu quero. Verdade, porque às vezes você está tendo aí algum ganho secundário com isso, né? Ou se fazendo de vítima das situações, que talvez seja bem interessante. E nem sempre você está querendo liberar aquela crença que você está carregando. E como é que eu vou saber? Sendo brutalmente honesto comigo mesmo, olhando para mim e falando, não, estou usando isso aqui de artifício para, né, ficar dependente de alguém, de alguma situação, me fazer de coitado e tal. Então cada situação é claro que é uma, né? Cada crença te leva a alguma coisa, mas foi muito interessante, né? Porque ontem quando eu postei aquilo, né, das crenças que te impedem de ter sucesso, e quem não viu depois dá uma olhadinha lá. Aí foi muito legal, porque chegou pergunta para mim, né, do direct, eu não sabia que isso era uma crença, né? Eu não consigo, foi o que a pessoa falou. Ela falou assim, nossa, mas isso porque a gente fica se definindo que a gente não consegue as coisas, que a gente não consegue fazer as coisas. Verdade que você não consegue? Né? Ou para você talvez aquilo não tenha sentido. A gente cria as nossas próprias definições e quem se para realmente na vida é a gente. A gente tem que ter muita clareza, né? Isso eu tô falando aqui também para mim, né, gente? Que você sabe que essa hora do treino ela é muito para mim também, porque eu tô aqui treinando junto, né? Não tô na posição, né, de uma treinadora só, não, né? É para que todo mundo, que a gente cresça junto também. Quantas e quantas vezes, né, a gente tem coragem de olhar pra gente sem véu, sabe? De se olhar realmente, assim, pelado no espelho, olhando, né, mesmo ali, aquela verdade nua e crua, quem eu sou mesmo. Por que que eu ainda estou usando isso? Por que que essas crenças ainda fazem parte de mim? Eu tenho que ser brutalmente honesto comigo mesmo e parar de delegar a função para os outros, de jogar a culpa nas costas de todo mundo, né, do outro, da pessoa que vive comigo, né, da situação, do Brasil, porque isso acontece quando nós estamos no Brasil, então a gente começa a jogar a culpa para todo mundo. E aí? E a gente mesmo, né? Qual que é a minha parcela aí, né, nessa minha história? Você é protagonista da sua história? Se tivesse um filme, se você tivesse agora nos cinemas, era você que estava lá no cartaz? É você? Você assumiu já que você é protagonista da tua vida ou você ainda está de coadjuvante? Então,
para reconhecer crenças, né, a gente vai realmente olhar para a gente. A gente tem que olhar para o nosso eu, né, e aí perceber. Então, esse exercício, silencia, baixe suas barreiras, falando, não, hoje eu estou disposto a olhar isso. Pega um papel e vai, né? Eu não tenho dinheiro porque eu não tenho relacionamento, eu travo ainda na vida, eu não tenho sucesso profissional porque deixa vir, vem, tá? E vai olhando para isso. Só de eu perguntar aqui para vocês, só de trazer esse assunto hoje, naturalmente, teu inconsciente vai começar a trabalhar. Então é normal que ao longo do dia você tenha insights, venham situações, tá, que tem a ver com a questão das crenças. Pode ser que você sonhe com isso. Os nossos sonhos resolvem algumas coisas por si só, viu? O nosso inconsciente trabalhando. Então, naturalmente, só da gente, né, olhar para isso, algumas coisas vão subir à tona. E aí o que você pode fazer é eu destruo e descrio isso, né? De verdade, olha para aquilo, destrui, descrio, né? Nossa, não tinha percebido isso, porque essa busca, né? Quanto mais você se fortalecer, mais, né? Você vai conseguir realmente ter esse fluxo natural na sua vida, tá? Brutalmente honesto com a gente mesmo, é isso. Exato, Paulo, né? Ser protagonista da nossa própria vida, exatamente. Queridos, um grande beijo no coração. Sexta-feira, 7h30 da manhã, tem hora do treino de novo. Como pode melhorar? Você tem dúvida de alguma coisa? Você quer sugerir algum tema? Você quer me perguntar? Me manda no direct. Vai ser ótimo contribuir, né, com cada um de nós. Um beijo, gente. Gratidão. Excelente quarta, né? E lembre-se que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tchau, tchau.